Em matéria de fecundidade, sucede na Espanha uma coisa incrível, mas que assim se passa na realidade. É que na Lusitânia, junto ao oceano, naquele território onde está Lisboa, no Monte Tagro, concebem algumas éguas de vento, em certa estação. Entre a mitologia e a realidade, enaltecido por lendas que perduram no tempo, o cavalo faz parte do nosso imaginário, fruto de uma relação com o homem desenvolvida ao longo de vários milénios. No que me diz respeito, a minha relação com este nobre animal começou quando, ainda miúdo, me escarrancharam em cima de um pônei que pertencia ao meu avô. Não era bem um cavalo, mas na minha memória era como se fosse. Creio que foi desde então que comecei a gostar de cavalos, depois a conhecê-los melhor e agora a querer fazer um filme sobre eles. Ao remexer nas minhas memórias, descobri alguns slides há muito arrumados. Era a Feira da Golgã, há umas décadas atrás, Golgã, onde ainda hoje o cavalo é rei e senhor. Decidi lá voltar e aí começar este filme. Saindo de Lisboa, a Vila da Golgã fica a pouco mais de uma hora de caminho. Em novembro, por altura das festas de São Martinho, a vila é invariavelmente invadida por milhares de visitantes. Segundo apurei, esta feira existe desde meados do século XVIII. Desde 1972 passou a designar-se Feira Nacional do Cavalo e a Golgã é hoje conhecida em Portugal e no estrangeiro como a capital do cavalo. Da primitiva feira de gado restam resquícios que o tempo e o progresso foram apagando, mas um objetivo permanece: vir à feira para tentar fazer negócio. As transações, no entanto, não são fáceis de detectar. Muitas das vezes acontecem na privacidade de cavalariças e pátios, afastados do burburinho e de olhares indiscretos. Trazer o cavalo à feira e vestir um traje à antiga portuguesa é um ritual que os mais aficionados não dispensam, transformando esta feira num espetáculo a não perder. Desde as primeiras horas da manhã que todos confluem para o largo principal da vila. Ali, numa espécie de caos organizado, dão largas ao seu exibicionismo e num movimento incessante a manga vai se enchendo. A chegada da noite, que outrora marcava o início da debandada, transformou-se num momento forte da feira. Proliferam os bares e tasquinhas, e as tradicionais água-pé e castanhas assadas convivem em harmonia ruidosa com bebidas e sons de outras origens. Quando há uns 30 anos atrás visitei a feira pela primeira vez, quase tudo acontecia no dia de São Martinho. Hoje, os festejos e acontecimentos prolongam-se ao longo de uma semana. Uma semana em que o cavalo é celebrado das mais variadas maneiras e em que o cavalo lusitano, em particular, tem o seu lugar de destaque. O dia em que são apresentados os pôluros de 3 anos é dia de visita obrigatória. Entre os que participam e os que vêm espreitar o produto da concorrência estão praticamente todos os mais importantes criadores portugueses e estrangeiros. Para mim, era também a oportunidade ideal para começar a procurar respostas às minhas perguntas. Mas afinal, o que é um puro sangue lusitano? O que é que o distingue das outras raças? Os laços vão ser entregues pelo júri.
júri que foi presidido pelo Sr. Arquiteto Arsénio Cordeiro, que fará também a entrega ao primeiro lugar. O presidente deste júri era o arquiteto Arsénio Cordeiro e, para responder a estas questões, combinei com ele um encontro. Para além de criador apaixonado, o arquiteto Arsénio Cordeiro é o atual presidente do Conselho Geral da Raça e autor de um livro sobre o tema. A certa altura, nós passámos a chamar ao nosso cavalo por sangue lusitano. E porquê por sangue lusitano? Isso levantou alguma polémica em França, por exemplo, os serviços de Arras, mas porquê por sangue lusitano? Porque é um cavalo de sangue quente. E o por sangue inglês é o cavalo de sangue quente, o por sangue árabe é o cavalo de sangue quente e o por sangue lusitano é o terceiro cavalo de sangue quente. E não há mais. Os outros são chamados warm blood, sangue morno. São produtos do cruzamento ou com o por sangue inglês, ou com o por sangue árabe, ou com o por sangue lusitano. No depósito de Garanhões da Cavalaria Nacional existem os 3 tipos de cavalo considerados por sangue. Ao observá-los, perguntava a mim próprio se seriam óbvias algumas das suas diferenças. O perfil côncavo da cabeça do árabe e a forma como a sua cauda está inserida, ou o perfil alongado e esguio do inglês, em comparação com o lusitano, muito mais sobre o quadrado. Mas qual é a origem dessas diferenças? Quais são, afinal, as linhagens que estão na gênese da raça lusitana? Isso não está muito identificado assim, mas pode-se falar em famílias, hein? Portanto, as fundamentais são Alter, que tem uma certa homogeneidade e uma certa antiguidade dentro do mesmo material genético, a família Veiga, fundamental, a família Andrade, e a Estação Zootécnica Nacional, Fonte Boa. Portanto, podemos falar de 4 famílias relativamente homogéneas dentro de si e que é importantíssimo manter assim. Comecei por visitar a herdade de Fontalva, berço da Cavalaria Andrade, situada perto da fronteira com Espanha. À chegada, a primeira impressão é de espanto, ao deparar com um palacete de raça italiana em plena planície do Alentejo. Era aqui que tinha combinado encontrar-me com José Luís de Andrade, que, juntamente com os seus irmãos, é responsável por dar continuidade ao legado do seu avô, Dr. Rui de Andrade. O avô veio para Fontalva e a primeira criação de cavalos feita por ele foi por sangues ingleses. Chegou à conclusão de criar por sangues ingleses no nosso clima que não é rentável. Então foi à procura de cavalos que tivessem o tamanho e as disponibilidades físicas que pudessem fazer a equitação que ele gostava. E é quando ele começa a ir por Espanha à procura de animais. E isto trata-se de finais do século passado, portanto 1896, 97, é quando começa, digamos, esta guarda espanhola de cavalos aqui da casa. É na altura que o avô começa a constatar que todos os polos lusitanos nascem ou ratos ou baios, e que ainda hoje se verifica. E então, se é verdade a lei da evolução das espécies, teria que haver um animal primitivo com essas características, e é quando o avô, procurando por vários sítios, encontra no Vale do Sorraia o cavalo do Sorraia. Isto trata-se de 1927, mais ou menos. De então para cá, graças à dedicação da família Andrade, o cavalo do Sorraia foi preservado através de uma seleção circunscrita ao grupo original e representa hoje um legado genético do maior interesse científico. Na herdade de Fontalva estão os descendentes desse núcleo inicial
e a partir destes apenas foram criados 2 outros grupos em Portugal e um na Alemanha. Seria o Sorraia o tipo de cavalo primitivo da Península Ibérica? No Instituto Geológico Mineiro de Lisboa, o arqueólogo, professor João Cardoso, mostrou-me alguns dos vestígios mais antigos da presença do cavalo em Portugal. O cavalo é um dos grandes mamíferos mais frequentes do nosso Paleolítico inferior, médio e mesmo superior. Gostaria de salientar a presença de um crânio praticamente completo, correspondente a um indivíduo de dimensões modestas, cuja altura no garrote pouco ultrapassaria 1,5 m. As datações de carbono 14 identificam a sua idade como correspondente à última fase da última glaciação, da glaciação de Würm. Podemos, portanto, caracterizar seguramente a existência de uma raça de cavalo selvagem na nossa Extremadura há cerca de 25 mil anos, como sendo uma raça grácil, leve, de cascos estreitos, bem adaptada à marcha em solos pedregosos, como eram aqueles que caracterizavam e caracterizam o maciço calcário da Extremadura. Rui de Andrade chegou também a esta conclusão na coletânea de estudos que publicou. Rui de Andrade distinguia mesmo 2 tipos de cavalo: um garrano, pouco útil como montada, e um cavalo maior, de perfil convexo, que terá começado a ser montado 4 ou 5 mil anos atrás, na Península Ibérica. Mas porquê esta designação de cavalo espanhol? Ele foi um homem que foi pioneiro em Espanha e Portugal. É preciso vermos que ele, enfim, não era chauvinista, como são muitos portugueses e muitos espanhóis. E, portanto, Espanha e Portugal, para ele, eram 2 realidades e o assunto era o mesmo. E, portanto, ele escreveu sem estar a escrever contra os espanhóis, nem a favor dos portugueses. Ele escreveu a favor do cavalo lusitano ou do cavalo ibérico, se quiser. E, portanto, chamou-lhe espanhol, mas espanhol não no sentido da Espanha. Espanhol no sentido da Espanha dos romanos, que era a Península Ibérica. À procura de vestígios desse tempo dos romanos, fui visitar a reserva do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Diante dos meus olhos surgiu um painel de mosaicos descoberto na herdade de Palma, não muito distante de Mérida, capital da antiga Lusitânia. Ioanobatis, Inacus, Iberos. Que necessidade terá sentido o seu dono para assim os ter celebrado? Teriam sido campeões nos antigos hipódromos romanos? Testemunhos que vão do grego Xenofonte no século IV a.C. às crónicas mouriscas do século XI estão carregados de referências elogiosas a um tipo de cavalo de características únicas e aos cavaleiros, pela sua forma de montar, dele tiravam um especial partido em combate. Referiam-se ao cavalo ibérico e à equitação de gineta, que pressupunha um cavalo manobreiro e rápido, nobre e valente, e um guerreiro hábil e corajoso. Contraponto desta equitação era a equitação à brida dos povos do norte, que utilizavam o estribo mais descaído, em que os cavalos eram de um tipo pesado e lento, para poderem suportar as fortes couraças. A propósito do uso militar do cavalo, visitei uma exposição do colecionador Rainer Denhardt, que me explicou as técnicas de combate com a alabarda medieval contra a cavalaria pesada. A alabarda é uma espécie de um casamento entre 3 armas diferentes. Temos a lança ao centro, temos o machado à esquerda e temos o gancho por trás. A sua forma de utilização era um simples peão, avançava contra a cavalaria, colocando a alabarda contra o seu pé esquerdo e nesta inclinação, com cerca de 30 graus, deixava os cavalos avançar. Ora, os cavalos não se queriam espetar neste bico, por isso os cavalos travavam antes de chegar à alabarda e quando o cavaleiro vinha em grande velocidade,
A forma do cavalo de se autodefender, de travar, causava já a queda do cavaleiro, que era depois facilmente derrubado. Quando os cavalos estavam à volta da infantaria, pegava-se na alabarda na horizontal e com esta lâmina do machado tentava-se bater no tendão do cavalo. Um corte no tendão, o cavalo estava no chão, o que significava o cavaleiro estava derrubado. A terceira forma de utilização é este gancho que aqui vemos. A ideia era, com o gancho, enganchar em qualquer parte da armadura e puxar o cavalo ao chão para o derrubar. Nos finais do século XV, com a introdução do canhão e do arcabuz, a lança e a armadura estavam decididamente erradicadas do campo de batalha. A alternativa aparece com a pistola de roda, em 1520. O cavaleiro, para bem aproveitar o potencial da arma, necessitava agora de um novo cavalo e, sobretudo, de uma nova maneira de montar. O que se exigia então do cavalo e do cavaleiro era pouco mais do que o praticado pelos ginetes da Península Ibérica. O cavalo ibérico entrava assim num grande palco da guerra do mundo dito civilizado. A sua fama foi tal que se tornou no cavalo mais procurado na Europa, tanto para melhorador de outras raças, como para servir de montada a reis e imperadores. Numa manhã de fevereiro, fria e solarenga, preparavam-me para assistir a uma caçada às lebres. Na realidade, do que se tratava mesmo era de uma competição, de uma prova para avaliar qual dos galgos era mais veloz. Os cavalos nem todos eram lusitanos, mas o quadro em que se moviam e o seu valor simbólico trouxeram-me à memória as decorações de palácios oitentistas, em que os azulejos ilustravam uma atividade tão antiga como a existência do homem. A caça. Quando o objetivo era a caça grossa, montarias eram feitas a pé ou a cavalo. Em Portugal, os próprios reis, como Dom João I e Dom Duarte, nos séculos XIV e XV, escreveram tratados sobre elas. Também Estrabão, historiador romano, se referia à Lusitânia, dizendo que os povos da península costumavam combater a cavalo os touros, que na Espanha tinham fúria. Pergunto-me se o touro terá sido o motivo de seleção do cavalo. Não. O touro é aproveitado em jogos desde os romanos, pelo menos. Mas não é o touro que justifica o cavalo nem o homem. O homem aproveita o touro que descaçava para depois o trazer a uma arena e fazer alguns exercícios que simulam a caça do touro e que já não é para matar o touro, não é o objetivo já é arte pela arte, já é mostrar uma qualidade de equitação superior. Esta ligação secular aos touros levou-me a visitar Fernando Palha, que é simultaneamente criador de cavalos e de touros. Encontrei-me com ele na Quinta da Foz e falámos sobre esse tempo em que se caçava o touro e do paralelismo com os dias de hoje. Pois digamos que era o trabalho quase dos campinos de hoje, mas como realmente este touro também investia, e em recinto fechado melhor investia, alanceava-se o touro em recinto fechado. Creio que era o casamento de uma das infantas de Portugal, não sou capaz de precisar qual a data exatamente, que vieram um grupo de, não sei se foi Dona Filipa de Lencastre, um grupo de fidalgos ingleses, em que morreram vários cavalos dos ingleses, porque não sabiam todo defender-se de um bicho que investia,
Porque o seguinte, o cavalo estava acostumado a fazer uma carga de cavalaria, não percebia nada, que tinha que tirar o ventre ou a garupa ou o peito da cabeça do touro, por isso vários morreram nesse espetáculo. É evidente que pois esse touro era um touro de montaria, não era um touro de investida toreável, era um touro que atropelava, digamos, era um touro que era para ser apanhado por cães e pelo garrote e pela meia-lua para cortar os arretes e pelos bobos e entrevaleiros da corte, não é bem nem pareceu, mas parecido com o espetáculo hoje em dia. Era um espetáculo de guerra e de sangue que agradava às populações daquela época. É evidente que o touro serviu para abastecimento de carnes, mas serviu para os divertimentos populares. Quando ela é realmente começar a ser selecionada, terá talvez uns 200 anos, e é precisamente quando, em Espanha, o rei, por intermédio da Igreja, proíbe as corridas aos nobres, o povo não aceita e passa a fazer a corrida a pé, de qualquer forma que o possa divertir. Conta-se, não sei como anedota-se como verdade, que um dia Filipe II de Espanha foi posto o problema: meu senhor, o Papa mandou suspender as corridas de touros. E o rei disse: mas é fácil, sem faltarmos às ordens da Santa Madre Igreja, podemos fazer corridas com vacas, porque isto não foi proibido. E realmente, durante uma temporada, foram as vacas que preencheram essa proibição, essa pastoral da Igreja. Até que realmente a pastoral foi levantada e voltaram os touros às praças. E dessa vez, e então, para o toureiro chamamos a piada. Em Portugal a coisa não foi tão rígida, houve sim a defesa dos touros territoriados em pontas e passaram a ser toreados em bolados, mas nunca se deixou o toureio a cavalo e um toureio a pé da época que era feito à base de bandalheiros e toureio de capote, nunca toureio de moeta, muito raramente. A propósito desta tradição portuguesa do toureio a cavalo, resolvi procurar o cavaleiro tauromáquico João Ribeiro Teles. Aproveitei uma manhã em que com o seu irmão António treinavam os seus cavalos para tentar saber quais as aptidões necessárias para o cavalo de toureio e, sobretudo, como é que ele via e sentia o cavalo lusitano. Um cavalo de toureio é sempre algo difícil de falar e de definir, porque há cavalos com características completamente diferentes que depois se adaptam muito bem ao toureio. Mas eu suponho que o lusitano é um cavalo que tem umas características únicas, portanto é um cavalo que tem, acima de tudo, um caráter e uma personalidade que deixam fazer coisas que outros cavalos muito mais fortes não conseguem fazer. Portanto, é um cavalo que dá tudo o que tem. E, portanto, é um cavalo que consegue atingir níveis altíssimos, quer em qualidade, quer em beleza, quer em arte, enfim, quer em transmissão com o público. É um cavalo que toca nas pessoas, portanto é um cavalo dócil, com caráter, um cavalo que se entrega à luta. E depois de ter encontrado neles um bocadinho a tal aptidão toureira, começa-se a explorar a parte tauromáquica em si. E então há uma fase de aprendizagem com a toirinha e com o boi manso, em que nós lhe vamos mecanizar um certo número de exercícios e de pensamentos na cabeça dele que se vai refletir para o resto da vida dele. Parece tudo muito fácil e muito rápido, mas demora tudo anos. 1, 2, 3 anos. Esta associação entre cavalo e touro levou-me naturalmente à Quinta da Broa, perto da vila da Golgã. A minha primeira visita à Codelaria Veiga foi pelo outono, por altura da Ferra. Nesse dia o pessoal estava quase todo mobilizado. Era um dia importante para a codelaria. Os poldros, nascidos na primavera desse ano, iriam ganhar identidade própria.
Aproximava-se a época em que iriam ser separados das mães e ganhar autonomia. Depois de vários meses no campo, em liberdade, eram confrontados com os primeiros sinais da civilização. Mas já lá são machos, fica aqui. Ah? Marquês. É de filho de 12 anos, exatamente. Manuel Veiga, que juntamente com o seu pai é o responsável pelos destinos da codelaria, controlava os registros e o bom andamento das coisas. Mantendo a tradição da família, cabia-lhe a ele a marcação dos animais. Segura aí. É para ficar aqui de cabeças. Olha o ferro lá chega. Aí está. É bom? Aí fica lá. Pois o ferro teve origem ainda no tempo do meu trisavô Manuel Mendes Veiga. Agora, não há dúvida nenhuma que o grande impulsionador, o grande zootecnista e o grande homem de cavalos foi o meu bisavô, o engenheiro Manuel Tavares Veiga, que foi ele que fez o nome a esta codelaria, que nós hoje em dia procuramos meter dentro da mesma tipicidade dos cavalos. A codelaria Veiga, que importância é que tem na criação cavalar? Não é que importância é que tem. Não existiria a raça lusitana se não houvesse a teimosia da família Veiga. Porque enquanto todas as outras codelarias andaram aí a seguir as modas, os únicos que nunca queriam saber de modas nenhumas foi a família Veiga. E isto há 3 gerações. E quando agora se quer regressar ao tipo, é com reprodutores Veigas. Só que esses reprodutores Veigas vêm exatamente encontrar os mesmos genes nas éguas de outras origens já muito abastardadas, e quando há o reencontro dos genes da raça deste lado com os do outro lado, aparecem animais como por encanto absolutamente típicos dentro da raça, o que tem sido uma das belezas desta revolução que se fez, não é? E portanto, sem esse material, portanto, nós, a família Veiga, nós criadores e nós portugueses, não devemos qualquer coisa, devemos-lhes tudo, porque sem eles é que já não havia. O cavalo velho é um cavalo lusitano como os outros, não é? Depois depende da seleção que cada um faz em sua casa e aquilo que pretende fazer, não é? Se conseguir, que é muito difícil, não é fácil ser-se criador de cavalos, e principalmente nesta casa, porque como nós não podemos ter uma abertura muito grande com outros cavalos e não queremos perder as características que toda a vida os cavalos tiveram, torna-se mais complicado. Agora, estas do cavalo fino, ágil, com bom caráter, é fundamental. Por isso, nós cá em casa temos uma primeira seleção dos animais aliados mamam aos 7, 8 meses e depois procuramos sempre que possível montar os animais. Parece-me importante esta parte de serem montadas as éguas. O cavalo Veiga quase simboliza as grandes qualidades do cavalo lusitano, que é de ser belo, de ser fácil de ensinar, de gostar de se apresentar. Não há dúvida nenhuma que o cavalo Veiga foi dominante como caracterização da raça lusitana. O professor Jaime Celestino da Costa ensinou alguns cavalos desta codelaria que depois se vieram a destacar como reprodutores. A sua amizade pela família Veiga vem do tempo em que o engenheiro Manuel Tavares Veiga ainda dirigia os destinos desta casa. Eu não tive o gosto de conhecer o meu bisavô, mas o que é verdade é que foi, nessa época, uma pessoa que já se preocupava muito com a funcionalidade dos cavalos.
no fundo, era ter uns cavalos que funcionassem e por isso foram selecionados no sentido dos cavalos de toureio, em que tivemos a sorte de ter esse grande homem, que foi o Sr. João Branco Núncio, que ajudou muito a dar nome e fama a esta cordelaria. No tempo do Núncio, o toureio equestre era extremamente artístico e foi uma coisa que se fez para nós gostarmos de ver e em que ele se recriava. E ele recriava-se porque ele achava que o touro era muito mais bonito que o cavalo. Disse-me isso mais de uma vez. É o animal mais lindo que há. E quer dizer, ele era um prazer ter um touro ali à volta dele, ou ele correr com um touro. Quer dizer, era um homem que tinha um grande sentido artístico. Os cavalos do Núncio, eu digo sempre, para mim, é o modelo do Pégaso. A gente não está montado num cavalo, está montado numa bomba, está montado em cavalos com mais fascinantes que eu montei. E provinha daquele ensino e daquela possibilidade que ele tinha nos seus cavalos de levá-los para onde queria e como queria. Primeiro lugar, medalha de ouro, Quixote da cidade da Silveira. O que tem piada é que muitas pessoas perguntam, mas quantos cavalos veigas estão a torear neste momento? Não há grande quantidade de cavalos veigas a torear. O que há é filhos desses cavalos. O maior mercado que nós temos é de venda de polos de 3 anos como garanhões de outras codelarias. Portanto, os cavalos não têm o nosso ferro, mas o que é verdade é que são filhos de cavalos cá de casa. O caso dos cavalos quase todos do Paulo XI Mendonça, que é a grande figura do momento, não é? Que não há dúvida que é um toureiro fantástico e que soube tirar um partido enorme dos cavalos lusitanos. Ele acreditou no cavalo lusitano. Um cavaleiro espanhol que prefere usar cavalos lusitanos despertou uma curiosidade. Telefonei-lhe para a Espanha e combinámos um encontro por ocasião da primeira corrida da sua temporada en Portugal. Hombre, yo soy español, como todo el mundo sabe, y me parecería más bonito defender el caballo español que el lusitano, ¿no? Por cuestión de raíces. Pero la verdad que no puedo porque tengo que ser sincero, ¿no? A mí el caballo lusitano me lo ha dado todo y de alguna manera pues también me ha dado una vinculación especial a Portugal. Un caballo con mucha más expresividad, con mucho más corazón y sobre todo con una elasticidad que hace agarrarse al toro, le hace amoldarse a la embestida del toro y acompañarlo con muchísima suavidad, con muchísima plástica a la vez, plasticidad, belleza, y eso hace que las suertes que hagas pues tengan una dimensión mucho mayor que con otros caballos. Yo creo que en un principio, en un origen, era un mismo caballo, un caballo ibérico, pero luego la propia selección de cada uno de ellos ha sido totalmente diferente. El caballo español se ha perdido mucho la funcionalidad, sin embargo en Portugal se ha seleccionado el caballo o bien para la doma o bien para toreo, pero siempre guardando y cuidando mucho esa funcionalidad. El caballo ha subido menos de volumen que el español, sigue manteniendo su cuello más fino y sobre todo se ha cuidado mucho su dorso, sus extremidades, para que el caballo pues pueda mover la caja que mantiene, ¿no? Entonces ahora mismo son dos caballos que, aunque viniendo del mismo origen, no tienen absolutamente nada que ver. Yo siempre digo que el caballo lusitano es un caballo deportivo y sin embargo el caballo español pues no, es un caballo que no da para mucho más que para pasear. Para mí el toreo ecuestre es la mezcla de lo que es la equitación, de lo que es la belleza de la equitación clásica, el movimiento del caballo llevado a su máxima expresión, mezclado con lo que es el enfrentamiento con la muerte, el enfrentamiento con el peligro, con una fiera que es el toro,
y que de esa peligrosidad, de esa cercanía de la muerte, uno debe de crear momentos estéticos, momentos bellos y conseguir que toda esa violencia que el toro pone, pues al final se convierta en un baile cadencioso. Se o toureiro equestre representa hoje a vocação que mais distingue o cavalo lusitano, o que me leva agora ao interior do país, ao Alto Alentejo, é porém um outro tipo de uso para o qual o lusitano tinha sido selecionado. A Codelaria de Alter, a mais antiga do país, foi fundada por volta de 1748 e tinha por objetivo fornecer cavalos para abrilhantar os espetáculos da corte, tão em voga não só em Portugal como no resto da Europa. Foi junto do responsável principal desta codelaria, o Dr. João Costa Ferreira, que procurei saber o que era o cavalo de Alter dos dias de hoje. O cavalo Alter, neste momento, o que é que ele tem? Portanto, é castanho, mas é uma opção de agora, é uma opção dos anos 40 que se fez essa opção. São animais de muito bons andamentos, talvez dos melhores, têm, sobretudo, alguns problemas de temperamento. São, por vezes, animais um bocado ariscos, um bocado difíceis. E, portanto, isso não é propriamente o paraíso da raça, que é, antes por contar, são animais muito fáceis. E, portanto, esse é um dos pormenores da orientação da nossa seleção aqui, é no sentido de obter animais de comportamento muito mais fácil para o homem. É, digamos, neste momento, a primeira condição que a gente impõe, mete à reprodução os animais de bom temperamento. Penso que este progresso, o progresso da raça, se vai fazer rapidamente. Nós temos hoje já exemplares. Repare que o cavalo que os espanhóis levaram aos Jogos Olímpicos nestes últimos Jogos é um cavalo Alter puro, quer dizer, não nasceu cá, nasceu na casa de um criador que durante muito tempo só se serviu de uma base de égua aqui e de reprodutores daqui, mas que mostra bem já o nível que temos. Penso que estamos na fase de voltar a aparecer os grandes produtos daqui da codelaria. Mas os cavalos de Alter não eram os melhores cavalos lusitanos, porque são cavalos com grandes dificuldades de ensino, e isto tem sido uma das coisas notáveis da escola portuguesa da arte equestre, que tem sido conseguir trabalhar com o cavalo de Alter. E veja-se que o cavalo de Alter é difícil, porque não é um cavalo que foi muito utilizado em provas de ensino, é um cavalo que não foi utilizado em tauromaquia, quer dizer, tem limitações. É uma beleza extraordinária. E, por outro lado, tem uma codelaria atrás que permite fazer um modelo relativamente uniforme ou parecido de cavalo. Em 1790, Manuel Carlos de Andrade publicou um livro sobre a nobre arte da cavalaria. Esta obra notável sintetizava todas as teorias desenvolvidas a partir do século XV sobre o ensino do cavalo e da arte equestre. Estaria o cavalo lusitano na origem do aparecimento destes tratados? Encontrei-me com Dom Diogo de Bragança, ele próprio um estudioso da equitação académica. Toda a arte equestre desenvolvida até ao século XIX foi feita com cavalos ou lusitanos ou de tipo lusitano. Todas as gravuras que você tem aqui e outras que vai ver mais não sei aonde são a base são todas de cavalo de tipo lusitano. E isso se chama tipo ibérico, tipo hispânico, tipo não sei o quê. A silhueta do cavalo, a estrutura do cavalo era todo ligada ao cavalo de tipo lusitano. Chegou a ser proibida a exportação de cavalos de Espanha para os outros estados, que eram de tal maneira raros já, porque todas as cortes queriam, exatamente para se apresentarem decentemente, com pompa, com muita pompa, com muito espavento, não é? O cavalo português bem ensinado faz qualquer coisa em qualquer momento. E por conseguinte procura até uma certa improvisação, como de resto os artistas, os performers, os artistas executantes, procuram sempre improvisar diante do público. Às vezes o público não sabe que eles estão a improvisar, mas estão.
E essa era uma das grandes qualidades do Nuno, era saber improvisar. O Nuno, que o professor Celestino da Costa trata de modo familiar, é nem mais nem menos do que mestre Nuno Oliveira, considerado por muitos o maior expoente da arte equestre do século XX a nível mundial. Mas será difícil treinar e ensinar um cavalo em alta escola? Ouçamos a explicação do cavaleiro e mestre guiador Sr. Nuno de Oliveira. É um prazer, não só físico, mas também intelectual, poder ensinar um cavalo. E o que é ensinar um cavalo? Ensinar um cavalo não é forçar o cavalo a fazer mais ou menos movimentos extravagantes, mas é, sobretudo, procurar que o cavalo, moralmente e fisicamente, colabore com o cavaleiro, que o cavalo tenha prazer de executar os seus andamentos naturais, o passo, trote e galope, dentro de uma descontração física e mental grande. E depois, mais tarde, o cavalo está tão satisfeito que tem vontade de dançar. Ora, isto é que é o verdadeiro ensino de alta escola. J'ai pas peur de dire que j'en ai pleuré. Je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu quelqu'un monter avec autant de finesse et de dextérité, et de calme et d'exactitude à cheval. Personnellement, j'ai connu le cheval lusitanien grâce au stage de maître Oliveira qui venait donner des stages au manège où j'ai commencé à travailler avec les chevaux. Christophe e Patrícia eram apenas dois dos muitos espectadores que todos os anos acorrem ao Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano. Aquilo que mestre Nuno Oliveira tão bem soube realizar ao longo da sua vida, a divulgação da arte equestre e do nosso cavalo, procura hoje continuar a Associação Portuguesa dos Criadores do Puro Sangue Lusitano, com a organização deste festival em Lisboa. O festival aqui é uma manifestação mais virada para a criação, não só em Portugal, como, e isso ultimamente tem-se vindo a acentuar, a criação no estrangeiro. Nós temos imensos colegas nossos que criam cavalos lusitanos no estrangeiro e que vêm aqui todos os anos, no fundo, avaliar a evolução da criação. Isso é muito importante para eles também conduzirem a criação dos seus próprios países. Yo creo que el caballo lusitano en algún sentido es un modelo para el caballo español en este momento, por una razón muy clara, por la funcionalidad, la posibilidad de movimiento, la posibilidad de funcionalidad, la fuerza de las características de andamentos y raciales. Sí. The Spanish horse has a straight nose. The Lusitano horse has the old and traditional nose, which is more convex. And the muzzle here is very small. And altogether the horse is very fine, very sensitive. It has slim legs. It's beautiful. It's beautiful.
todos acompanhados com o presidente Castelhano. Vão fazer entrega do troféu Atlântico ao RVAT do Engenheiro São Luís Andrade. Porque o campeão de campeões é exatamente o Spartak. Spartak da Contaria de Santa Margarida, campeão macho e campeão de campeões 2001. Neste ano, a atração do festival era a cavaleira olímpica holandesa Ankie van Gruzen. Medalha de ouro em dressage nos Jogos de Sydney, Ankie foi convidada a apresentar um cavalo lusitano. Para mim tinha particular interesse ver como uma cavaleira habituada a uma equitação olímpica e mecanizada se iria entender com um cavalo que tinha montado pela primeira vez na véspera e com características completamente diferentes dos que habitualmente utiliza. I liked riding this horse very much because of the temperament. It's very willing to go, but also on the other hand very good in the head, very thinking with the rider, and that's what I look for in my own horses as well. Maybe they have a different way of moving in the more forward movements, like extended trot. They have a lot front leg, a little less hind leg than the horses that I train, but it's the way they build, and I think for us it's very interesting to figure out how the passage and piaffe on these horses is, and I must say Gaston Bonfire gave me the same feeling, but it's very nice to sit on a horse like this. Na Ilíada, 1000 anos antes de Cristo, Homero referia-se aos cavalos de Aquiles como sendo rápidos como o vento, pois eram filhos da égua Árpia Podargos, fecundada pelo vento Zéfiro, num dia em que passava nos prados do rio Oceano, o Atlântico. Por essa razão, Homero os dizia invencíveis na corrida. Agora, que chego ao fim deste filme, voltam as memórias da minha infância. Também o pequeno pónei do meu avô me parecia invencível, e hoje, ao ver os cavalos em liberdade no campo, gosto de pensar que eles são os descendentes desses outros que tanto inflamaram a imaginação de poetas e artistas.